Olha só, antes de mais nada, a Time já foi uma revista muito relevante, tá? Ela já foi das revistas principais americanas, mas é um caso parecido com a Veja aqui no Brasil, que já foi uma revista que todo mundo lia, todo final de semana era quase que obrigatório você discutir os assuntos da Veja e coisa e tal. E hoje em dia, quem lê Veja? Ninguém lê Veja. É a mesma coisa para a Time. A Time também virou uma irrelevância completa lá nos Estados Unidos. E por que a Time está falando do Lula? O meu chute é que eles foram criticados porque eles colocaram Bolsonaro entre as opções para a personalidade do ano no ano passado. Vocês lembram disso? A Time faz uma votação de personalidade do ano todo ano, né? Tem o homem do, era o homem do ano, virou personalidade do ano, coisa e tal. Desde 1900 e lá vai pedrinha. E então botaram o Bolsonaro na lista que você podia votar pela internet. E daí o que aconteceu? Um monte de brasileiro votou e o Bolsonaro ganhou a personalidade do ano na internet. Na revista Time em si, eles escolheram, acho que foi o Elon Musk, eu não lembro exatamente quem que eles escolheram não. Mas o fato aqui no Brasil isso também deu muita pauta pro pessoal, o pessoal brincando. Nem o Trump, cara, até o Trump ficou em segundo lugar depois do Bolsonaro. Isso tem uma explicação, né? Porque, como eu falei, a Time lá nos Estados Unidos é uma revista meio decadente. Os próprios americanos não estão nem aí para isso, né? Parece que ano passado a tiragem dela ficou menor do que a Rifle Magazine, que é uma revista de nicho especializada em armas e caça e não sei o que lá, e teve circulação maior do que a Time. Então, para você ver a decadência realmente da Time, né? Porque a Time, em tese, não é uma revista de nicho, uma revista geral, era uma revista para o público em geral, e ainda assim ficou abaixo de uma revista de nicho, né? Enfim, os americanos nem dão tanta bola para esse negócio da Time, mas os brasileiros fica tudo assim, né? O pessoal, aliás, é engraçado isso, né? O pessoal da esquerda, principalmente, fala que a gente não pode ser subserviente aos Estados Unidos, não podemos tirar a ideia dos americanos, porque né, isso é colonialismo e não sei o que lá, mas adora quando a revista americana fala do Lula. E fizeram uma festa com essa revista falando, né? Bom, mas aí que tá, né? Fizeram esse negócio todo, falaram aqui, né, que tá... Lógico, isso aqui é uma fake news do caramba. O Lula não estava em exílio político. Que coisa é essa? O Lula estava preso por corrupção. Todo mundo aqui no Brasil sabe disso, não tem negócio de exílio político. E salva a nação, me poupe, né? Mas é o que eu falo, isso aqui tipicamente é o seguinte, essa revista já é esquerdista, aí ela colocou Bolsonaro, acabou criando um clima contra Lula a favor de Bolsonaro ano passado, os esquerdistas aqui do Brasil devem ter chorado, ai, você ajudou o Bolsonaro ano passado, não sei o que lá e coisa e tal, e aí eles resolveram pagar, digamos assim, ou compensar a esquerda brasileira fazendo essa matéria aqui, que em tese deveria ajudar o Lula, né? Tiraram uma foto aqui muito forçada de algum comício antigo aqui, que tem um monte de gente, e botaram na capa da revista e não sei o que lá, e olha só. E no final das contas a gente sabe que não tem nada disso aqui, tem a versão dela em português também, para quem quiser ler, mas o que chama atenção nessa história toda, no final das contas, o repórter começa aqui bem, dá para ver que é matéria chapa branca. Os repórteres lá nos Estados Unidos, eles têm a característica de serem mais contenciosos que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o repórter costuma chupar a bola do entrevistado, né? Fala, não, que gente boa, não sei o que lá. É da cultura brasileira, o brasileiro não gosta de confronto. Repórteres que batem muito no entrevistado acabam não dando muita audiência, o pessoal não gostando. Então ela começa aqui bem chapa branca mesmo. Não, como é que você vai fazer? Como você vai voltar para a política? O que aconteceu? E aí o Lula dá aquelas respostas idiotas que, né, dá para ver que é propaganda pura. Olha só, a pergunta para ele. O que nós vamos ter em política econômica com o Lula dessa vez? E aí ele fala, não, primeiro eu tenho que ganhar a eleição para depois decidir a política. Que história é essa? Pô? Então a gente tem que votar no cara sem saber o que ele vai fazer na economia, depois que ele vai decidir o que ele vai fazer depois que ele ganhar. Enfim. E aí ela fala sobre o petróleo, o Brasil vai parar de explorar petróleo, coisa e tal, como é que vai ser isso? Ele fala que não vai, coisa e tal. Mas aí a repórter entra na questão da Ucrânia. E aí que a gente vê a sorte do Bolsonaro de ser Lula, o idiota que está tentando concorrer com ele.